Olá, meu nome é Fernando Soubia e agora passamos às três últimas vertentes dentro aí da criminologia crítica, mas a verdade é que poderiam ter mais, né? Cada vez mais, a bem da verdade, a criminologia ela vai se especializando, especialmente dentro do reconhecimento do que hoje nós temos como interseccionalidade, que as vulnerabilidades elas não atuam sozinhas, elas são compiladas, né? Então, se você parte desse pressuposto, a verdade é que você pode ter tantas criminologias quantas vulnerabilidades existirem. Né? Então, vamos lá. Pode começar os slides, por favor. Criminologia feminista, criminologia queer e criminologia verde. Começamos pela criminologia feminista. E temos, por sinal, grandes autoras da criminologia feminista no Brasil. Cito aqui a Soraya de Rosa Mendes, mas também temos a Elaine Pimentel, grande professora. Na Inglaterra temos a Carol Smart, a Sandra Walkley, temos diversas. E a criminologia feminista, ela vai seguir, ela vai acompanhar as evoluções do movimento feminista. Uma primeira onda do movimento feminista foram os movimentos abolicionistas e os movimentos de sufrágio feminino, lá em meados do século XIX. Né? Movimentos que postulavam a possibilidade de voto da mulher, porque até então não se existia. Vejam como era o mínimo de igualdade no exercício da cidadania. Se pedia muito pouco e ainda assim houve grande resistência, mas felizmente houve um sucesso. Hoje as mulheres votam, representam, a bem da verdade, salvo engano, a maioria do eleitorado, mas, porém, contudo, entretanto, tem uma representação ínfima no Congresso quando comparada à quantidade de votantes, o que é um objeto de estudo muito importante das teorias feministas. Né? Neste primeiro momento, nessa primeira onda, então, ainda não era possível falar efetivamente de uma criminologia feminista. Não era, até porque a própria criminologia estava nascendo. A gente está falando, então, meados do século XIX. Meados do século XIX, ao mesmo tempo em que a criminologia positivista está nascendo. E a forma que se abordou o fenômeno criminal feminino foi a partir, então, destas lentes masculinas, a partir destas lentes positivistas. Então, o que a gente tem desta época de produção teórica sobre a criminalidade feminina? Uma busca da etiologia, os motivos pelos quais a mulher delinquia. Porém, existe um reconhecimento de que havia uma disparidade muito grande entre a criminalidade masculina e a criminalidade feminina. Ainda hoje, se você olha os dados do nosso sistema prisional, nós temos, de todos os nossos 800 mil presos, 96, quase 97% são homens e 3 a 4% são de mulheres. Então existe uma disparidade abissal. E aí a pergunta era, mulheres praticam menos crimes? E se praticam menos crimes, por que é que elas praticam menos crimes? A primeira tese que surge é do próprio Lombroso. Lombroso escrevendo junto com o seu genro, que era casado com sua filha, propõe que, e aí eu vou lembrar vocês que a tese do Lombroso era do criminoso nato, a pessoa que herdava características de seus antepassados, características que o distinguia dos demais, dos demais das demais pessoas. Por quê? Porque ele representaria uma regressão atávica. Ele seria um ser menos evoluído do que os outros. Tá? Um estágio anterior da evolução humana. E quando o Lombroso vai estudar a criminalidade feminina, ele vai partir desse mesmo pano de fundo teórico, desse mesmo substrato. Tá? Só que ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, a constituição física das mulheres, sua inteligência e outros fatores indicam uma inferioridade da mulher. E por isso ela delinque menos. A mulher
que apresenta as características da regressão atávica, ela se dedica tipicamente à prostituição. Enquanto o homem atávico era o criminoso nato, a mulher atávica se prostituía, era a prostituta nata, por assim dizer. Ela não se dedicava à criminalidade. A mulher criminosa nata era o que Lombroso chamava de uma dupla exceção. Porque, além de representar essa regressão atávica, ela não expressava a sua regressão atávica na prostituição, mas sim na criminalidade. Então, ela era um ser monstruoso, perigosíssimo. Essa era a proposta biopsicológica. Uma das, né? Tiveram outros, mas entre as principais. Depois tivemos a tese da socialização, que vai dizer o seguinte: o papel socializador da família faz com que a mulher canalize as suas energias, seu instinto amoroso, para a maternidade, para a função de mãe e esposa. Então, a mulher delinquente seria aquela que teria perdido esse marco socializador. Ou porque não casou, ou porque não é mais casada. Então, ela recorreria a práticas criminosas. E, por fim, a tese do cavalheirismo vai dizer o seguinte, vai falar, olha, as mulheres são falsas e dissimuladas por natureza. Veja, elas são ensinadas desde criança ou desde adolescentes a esconder o seu ciclo menstrual, a esconder as suas práticas sexuais. Então, ela tem uma capacidade muito grande de esconder a sua criminalidade. Além disso, quando ela é pega, o sistema de justiça tende a tratá-la com mais leniência do que a forma com que ele trata os homens. Por isso, então, a tese do cavalheirismo. E, por fim, além disso tudo, a mulher tem, pela sua capacidade de simuladora, manipuladora, ela tem a capacidade de fazer com que os homens ou outras pessoas pratiquem o seu trabalho sujo, de modo que ela não seja responsabilizada. Claro, todas essas propostas são atravessadas por um machismo estrutural, mas lembrando que aqui a gente está falando de meados do século XIX. A segunda onda do feminismo virá já em meados do século XX, 1960, 1970. São os movimentos de libertação e os movimentos de direitos civis, com denúncia da opressão feminina na esfera doméstica, busca de igualdade e reconhecimento do patriarcado como sendo um sistema de relações onde os homens dominam as mulheres e o que é considerado masculino é mais valorizado do que é considerado feminino. Nesta onda, nós temos propostas de abordagem do fenômeno criminal feminino mais adequadas a este zeitgeist, né? A esse conjunto de conhecimentos. O primeiro é a famosa tese dos papéis, ou a tese da emancipação. É que semelhante aí, de certa forma, àquela tese da socialização, mas dizer o seguinte, que o processo de socialização da mulher envolve a introjeção de modelos de comportamentos passivos. Algo que independe da mulher. Ela é criada para ser daquele jeito. Agora, com a emancipação da mulher na modernidade, aqui já falando dos anos 60 para frente, né, com a introdução de um maior número de mulheres no mercado de trabalho, isso poderia ter duas consequências, né? A Freda Adler vai falar que essa emancipação da mulher faria com que ela assumisse um comportamento masculinizado e, com a assunção deste comportamento masculinizado, se dedicasse mais à prática de delitos. Isso responderia, então, um incremento da criminalidade feminina já no século XX. Já a Rita Simon fala não, né? Não é bem isso que acontece. O que acontece é, com a emancipação da mulher e sua inserção no mercado de trabalho, a ampliação do seu espaço na esfera pública, o que acontece é que a mulher passa a ter acesso a oportunidades legítimas que ela anteriormente não tinha. O comportamento desviante da mulher nos séculos anteriores era limitado à cultura do quarto.
era o que acontecia dentro de casa. A partir do momento que ela sai de dentro de casa, ela tem mais oportunidades ilegítimas, mais oportunidades delitivas e, naturalmente, o comportamento criminal feminino aumenta. Essa foi uma primeira tese típica ali dos anos 60, 70. Muito criticada hoje, e já à época também, porque atribui à emancipação feminina o aumento da criminalidade. E isso era muito problemático no momento onde isso se lutava ainda, onde essa emancipação não estava consolidada. Então foram muito criticadas tanto a Freda Adler quanto a Rita Simon. Mas temos outras vertentes. Temos a criminologia feminista radical, que vai identificar no patriarcado a raiz da opressão feminina. Patriarcado, lembrando, aquele sistema de dominação onde o homem domina a mulher e tudo que é masculino é mais valorizado do que o que é feminino, tá? Então, esse é o patriarcado. Então, todas as relações sociais são moldadas por este privilégio masculino, a partir das lentes do patriarcado. Então, a experiência feminina vai ser sempre marcada pela discriminação e desvantagem. O foco para a criminologia feminista radical vai ser as manifestações do patriarcado em crimes contra a mulher, em especial violência doméstica e crimes sexuais. Tá? A delinquência da mulher, então, seria o quê? Seria algo que, em regra, é precedido de vitimização, tipicamente pelas mãos dos homens. Tá? Seria algo que mexeria com a identidade da mulher, etc. Uma outra proposta é a criminologia feminista marxista, onde vai atribuir a opressão da mulher, como é de se esperar, ao status de classe subordinada dentro da sociedade capitalista. Vai falar, olha, o modo de produção capitalista vai moldar também as relações de classe e gênero. Né? Perdão, não só as relações de classe, mas também as relações de gênero. E vão colocar em desvantagem as mulheres, porque elas compõem tipicamente a classe trabalhadora e não a classe dominante. E aí, dentro da mesma perspectiva marxista dos criminólogos críticos de raiz marxista, o status de classe subordinada é que acaba obrigando as mulheres a cometerem crimes como forma de se sustentarem economicamente. E aí, por fim, temos a criminologia feminista socialista, que vai combinar um pouco da perspectiva marxista e da perspectiva radical. Vai falar, olha, a opressão das mulheres resulta de desigualdades de classe e de sexo. Aqui já era um precursor da noção de interseccionalidade. Tá? O foco dos estudos vai ser, então, como classe e gênero estruturam a sociedade, impactando, então, na prática de delitos. A terceira onda do feminismo, terceira onda, já vai elaborar sobre tudo que foi conquistado, partir do pressuposto de que existem vários gêneros, raças e sexualidades, e não apenas homem e mulher, macho e fêmea, e, muito importante, que as relações sociais não estão sujeitas a pressões unidirecionais, mas sim um compilado de pressões múltiplas. É a interseccionalidade. Tá? Na criminologia, essa terceira onda feminista vai nos trazer o que é conhecido como criminologia feminista multirracial, que vai partir do pressuposto da não essencialização da experiência, é dizer, a criminalidade feminina não pode ser resumida à criminalidade feminina branca cisgênero. A criminalidade feminina não pode ser resumida como a criminalidade das classes subalternas. A criminalidade feminina vai ter especificidades tantas quantas as vulnerabilidades às quais essas mulheres são submetidas. Então, entra em destaque o conceito de interseccionalidade, onde sistemas de poder como raça, classe, gênero, capacidade física, idade, etc., etc., não agem sozinhos, mas são multiplicativos. Então, veja, se a mulher branca está numa posição de vulnerabilidade dentro desse sistema de gêneros, a mulher branca negra, perdão, a mulher negra estará numa situação ainda pior. A mulher negra transexual vai estar numa situação pior. A mulher negra transexual que
com deficiência vai ter ainda uma vulnerabilidade mais. Então, a ideia é que essas vulnerabilidades elas vão se compilando, né, transformando a experiência dessa pessoa em algo único. Além destes focos etiológicos ou interacionistas, nós temos a chamada vitimologia feminista, que vai trabalhar a visibilidade, formas de vitimização que eram ignoradas. Lembra? Lá no começo eu falei. Lá nos anos 70, meio que ignorava-se essa vitimização feminina, trabalhando-se a ideia da vitimização a partir das estruturas econômicas. Vão, então, ilustrar até que ponto a violência contra as mulheres é uma violência especialmente de homens contra mulheres, demonstrar que a violência sexual contra a mulher não é apenas uma questão de sexo, mas de poder. Vou investigar as maneiras pelas quais o sistema de justiça falha em responder adequadamente à vitimização e também vão identificar aspectos do que se chama de vitimização secundária, ou seja, as violências institucionais praticadas pelo sistema de justiça dentro do processo de reação social formal. Então, a vitimologia feminista vai estudar todos esses elementos, vai demonstrar que o perigo não está só fora de casa, mas especialmente, estatisticamente, ainda mais dentro de casa. Então, resumindo, a criminologia feminista trabalha a cegueira de gênero, que é essa falta de consideração da figura feminina dentro dos modelos teóricos, vai tentar explicar a subrepresentação feminina no campo criminológico, vai trabalhar com o reconhecimento de desigualdades estruturais e vai propor a desconstrução do androcentrismo, que é esse sistema de justiça criminal baseado, centrado na pessoa do homem. Criminologia queer vai aprender em muito com a criminologia feminista. E vai fazer a mesma crítica à essencialização da ordem social. Só que ao invés de fazer a partir da visão da relação de homem e mulher, vai criticar a essencialização da ordem social a partir da ótica heterossexual, a partir da heteronormatividade. Dizendo o quê? Que essa naturalização da norma heterossexual aprisiona as subjetividades dentro dessa relação binária hetero e homossexual, e a criação de saberes acaba expondo a diferença como desvio. E vai fazer o quê? Vai criminalizar este desvio, vai patologizar este desvio. Até 2015, relações homossexuais eram previstas como crime no Código Penal Militar. Foi considerado inconstitucional, não recepcionado pela Constituição de 88, mas até 2015. Nos Estados Unidos, na Rússia até hoje é crime. Relações homossexuais são criminalizadas. A transexualidade é patologizada no Brasil em muitos aspectos. Então, quando se critica a essencialização da ordem social a partir da ótica heterossexual, essa heteronormatividade, é esta exposição da diferença como desvio que se está criticando. Tá? Não é a relação heterossexual que deve ser considerada o caminho a se seguir, a métrica pela qual todas as outras devem ser julgadas, mas sim algo plural. E vai ter um diálogo muito grande com a teoria feminista. Vão fazer uma análise, faz-se uma análise muito grande desse ideal de masculinidade, uma masculinidade tóxica que inferioriza e pratica violência contra mulheres, só que vão trazer isso para dentro da realidade da comunidade LGBTQIA+. O foco da criminologia queer vai ser, então, a desconstrução dessa hierarquia entre hétero e homossexualidade, tá? O que eles chamam de combate ao falocentrismo, ou ideal de macho, a compreensão de que a construção dessa masculinidade hegemônica produz violência, e aí o Salo de Carvalho ele nos traz 3 formas de violência heterossexista. A violência simbólica, que é aquela
contida em discursos de inferiorização da diversidade sexual, as piadinhas, as representações caricaturizadas pela mídia, etc. A violência institucional, que são atitudes homofóbicas a partir da burocracia estatal, por exemplo, a criminalização ou patologização da identidade não heterossexual, não cisgênero, e as violências interpessoais, aí sim atitudes homofóbicas individuais, tá? Além disso, um dos focos também será, naturalmente, a análise de questões relativas à homotransfobia. E aí a gente chega em todo aquele movimento que houve pela criminalização da homotransfobia. Existem argumentos pró e contra a criminalização da homotransfobia. Argumentos pró seria que existe uma legitimidade constitucional em cláusulas de discriminação positiva, que falam, olha, quando houver discriminação, deve haver atuação do Estado. E aqui eles simplesmente vão falar, olha, essa discriminação a partir de orientação sexual é uma discriminação também. Então, também merece uma resposta estatal. Não apenas a discriminação baseada em conceitos raciais, mas também essa é uma discriminação. E assim como movimentos de promoção de direitos humanos, por exemplo, proteção das mulheres, igualdade racial, conseguiram inserir tipos penais na legislação, nada mais justo, então, que também este conseguisse. E também sustenta-se o efeito simbólico da criminalização, o efeito de se dar um nome a esta conduta. Ajuda, segundo alguns teóricos, a promover a defesa dos direitos, né, que estão subjacentes à norma. Contra a criminalização estão argumentos típicos da criminologia crítica. Vamos dizer, olha, você reforçar uma pauta criminalizadora é dar legitimidade ao direito penal. Você utilizar o direito penal como instrumento de controle de comportamento, você está legitimando ele. É o que a Maria Lúcia Caram chama de esquerda punitiva. Você pode até estar buscando pautas progressistas, mas o que você está fazendo é legitimar o direito penal, apesar de toda a sua seletividade e ineficácia de suas funções declaradas. Então, não seria um meio válido. Além do que, estatisticamente, argumenta-se que a criminalização de uma conduta não afeta os níveis de violência. Ou seja, não adiantaria nada. Tá? E aí vocês sabem que o STF, no julgamento da ADI por omissão número 26 e no mandado de injunção 4733, criminalizou a homotransfobia a partir da utilização do conceito de raça social e incluiu no programa criminalizante brasileiro o combate à homotransfobia, né? Deixa eu olhar aqui qual o número da lei, porque toda vez eu esqueço. A Lei Crimes Racismo. E eu não quero citar errado para vocês aqui. É a 7716 de 89, tá? Ele foi lá, dentro da 76, acabei de falar, esqueci. 7716 de 89, e falou, olha, dentro destes tipos penais aqui, a gente pode incluir a conduta motivada por homotransfobia, dentro deste conceito de raça social, onde racismo não é apenas a segregação a partir do conceito de raça, mas sim de uma construção histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade destinada ao controle ideológico e negação da alteridade. Ao negar a alteridade, ao negar a diversidade, então, incluiu-se a homotransfobia ali. Agora, isso não se aplica à injúria racial, nem com as alterações recentes, em fevereiro de 2023, e a liberdade religiosa é garantida, salvo quando constituir discurso de ódio. E aí, gente, para finalizar, vamos ver um pouquinho sobre criminologia verde, também chamado de criminologia ecocrítica, criminologia da conservação ambiental ou ecoglobal. Mais uma vez, a proposta vai ser o quê? Desconstruir o antropocentrismo agora. A desconstrução do antropocentrismo será a análise
do dano ambiental, especialmente, não apenas a partir da figura do homem, mas incluindo outros elementos a partir de uma postura biocêntrica. Tá? Então, um dos grandes pontos da criminologia verde vai ser, então, a ressignificação do conceito de dano ambiental. Porque dentro do direito ambiental, hoje, o que temos, a noção de dano ela é construída a partir de a partir de um vetor antropocêntrico. Será um dano ambiental aquilo que possa causar mal à nossa saúde, nós, seres humanos. Outras propostas de reconhecimento vão falar, olha, não, a gente não pode se limitar, à definição legal de dano, e dois, tampouco ao dano ambiental como sendo algo que tenha por referência, como ponto de referência, apenas e tão somente a raça humana. Então, para a justiça ecológica, a noção de dano vai ser construída a partir da biosfera, ou seja, a relação dos seres humanos com tudo mais o que é vivo, plantas, animais, fungos, tudo que for considerado vivo deve ser considerado na construção do conceito de dano ambiental. E aqui dentro, o homem, os seres humanos, seriam apenas uma das centenas de milhares de categorias de seres vivos. Tá? Inclusive, em propostas radicais da justiça ecológica, é uma pegada meio Thanos, né? Em propostas radicais da justiça ecológica, alguns eventos que trazem mal ao ser humano podem se justificar em termos mais amplos da ecologia. Ah, e por fim, também temos aqui a justiça, a noção de dano a partir dos direitos dos animais, onde a gente vai incluir os animais em seus ambientes dentro do direito de não sofrerem maus tratos. Tá? Então, gente, o que a grande sacada da criminologia verde é ampliar a noção de dano ambiental, não restringir a noção de dano ambiental a um ponto de referência antropológico, mas considerar também, né, a biosfera, ou seja, a partir de um ponto de vista biocêntrico, e a forma de lidar com esse dano ambiental também muda, né? Para aquela aproximação jurídica, teremos o direito penal como forma de resposta. Também poderíamos ter uma aproximação regulatória, que daria mais ênfase aos mecanismos de prevenção e combate ao dano ambiental. E, por fim, característico, né, dessas formulações mais recentes, a resposta ao dano ambiental a partir da ação social, porque parte-se do reconhecimento dos riscos que o capitalismo moderno, o capitalismo exacerbado, que o capitalismo selvagem produz. Todos sabemos que o nosso modo de consumo de produtos, o nosso modo de vida capitalista, é insustentável em termos ecológicos. E que isso tem a sua ligação com a distribuição de classes. Então, o que essa visão vai propor vai ser um modelo de ação social que vai partir desse reconhecimento e propor a necessidade de reestruturação das relações de classe, retirando as corporações do controle dos recursos do planeta e, então, redistribuindo de acordo com uma justiça mais igualitária. Tá? Tem um ponto importante que eu quero tratar com vocês antes da gente finalizar, que é o racismo ambiental. Por quê? Porque ele vai ligar dois conceitos muito importantes. Tá? O racismo ambiental, gente, ele se refere à distribuição desigual do impacto ambiental. E, estatisticamente, prejudicial às comunidades vulnerabilizadas, tipicamente as comunidades negras. Então, quando vai se construir, quando vai se ter um empreendimento de grande escala, vai se construir uma nova fábrica, vai se construir uma nova usina. Imagina que vai construir uma usina nuclear em São Paulo.
Onde é que vocês acham que isso seria construído? Nos Jardins ou perto ali de Paraisópolis? Estatisticamente falando, são as comunidades mais vulnerabilizadas que suportam o maior dano ambiental. Então, quando se fala em racismo ambiental, é a este fenômeno que se está referindo. Então, gente, só para. Tem mais um aqui, né? Achei que já tinha acabado. Existe uma classificação, vocês sabem que concurso adora essas classificações bobas, desnecessárias, mas de crimes ambientais primários, que seriam aqueles referentes ao dano ao meio ambiente, os secundários, que seriam referentes à negligência do Estado em fiscalizar e reprimir esses danos ambientais, e os terciários, que são a resposta deliberada a um dano ambiental causado pela vitimização ambiental. Aquele sujeito que é desalojado em razão. O sujeito foi vítima lá da tragédia de Brumadinho, perdeu sua casa. Aí ele vai e constrói a casa dele nova em um barranco. Ele está praticando um dano ambiental, mas apenas e tão somente porque já foi vitimizado por conta de outro dano ambiental. Eles chamam isso de dano ambiental terciário. E existe uma expressão muito utilizada, que é o dirty color crime, né, que seria, tem o crime do colarinho branco, e esse seria o crime do colarinho sujo, que se refere a uma criminalidade organizada envolvida em crimes de contaminação e corrupção de desenvolvimento de projetos inadequados de descarte de lixo. A Defensoria Pública tem um projeto muito bacana de trabalho com catadores e catadoras de materiais recicláveis. E a gente viu na prática, exatamente o que este dirty collar crime se refere. Uma verdadeira máfia criada em torno de descartes de lixo, de reciclagem, de manipulação de resíduos tóxicos. Tá? Então, gente, agora sim, a gente fica por aqui.